Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta com mais um vídeo e esse vídeo eu gostaria de fazer uma continuação, um complemento do último vídeo. No último vídeo nós falamos um pouco sobre a morte e o que nós não devemos temer, porque o nosso Senhor Jesus, ele venceu a morte e ele é maior do que a morte. E hoje eu vou passar um estudo que muitas das vezes temos muitas dúvidas sobre como que vai ser após a morte. Então, hoje vamos ler a parábola do rico e Lázaro, que se encontra lá em Lucas 16, 19. Ele diz o seguinte: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regaiada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta, dizendo, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. E disse, porém, Abraão, Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora é consolado, e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para lá não poderiam, nem tampouco de lá para cá poderiam. E disse-lhe, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai. Tenho, pois, 5 irmãos para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse a Abraão, tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor conta a história de 2 homens, de rico e de Lázaro. E mostra que a morte, ela é apenas uma passagem. E o interessante é que mostra que Lázaro, ele foi levado pelos anjos. Ou seja, o Senhor, quando nós acreditamos no Senhor, nós nem veremos a morte. Nós tão somente seremos levados pelos anjos do Senhor para o seio de Abraão. E também conta que o rico, ele não houve essa cerimônia, não houve anjos que vieram buscar. Quem veio buscar ele provavelmente foi a morte. E ele foi... O interessante é que quando ele acorda, ele não acorda sem saber o que fazer, onde é que eu estou, o que é que aconteceu, não. Ele estava ciente, ele sabia de onde estava, sabia exatamente o que estava acontecendo. Isso nos mostra que na morte nós lembraremos de quem somos, lembraremos do que fizemos, lembraremos do que, por que estamos nesse lugar, seja no seio de Abraão ou seja no inferno. Ou seja, nós temos plena consciência daquilo que nós estamos, do lugar que estamos, que nós merecemos. Tivemos diversas oportunidades, tivemos diversos momentos para que aceitasse a Jesus ou não, ou negasse a Jesus ou aceitasse. E a palavra nos mostra que o caminho certo, que é Jesus, é o único caminho, não existe outro. E mais uma vez a palavra nos mostra que nós devemos confiar no Senhor, descansar nele, porque a morte não tem poder sobre nós e nós nos alegraremos porque estamos diante do Senhor, descansamos do Senhor, acreditamos na sua palavra. E a palavra nos diz, lá em 2 Coríntios 5:8, ele diz o seguinte: ausentes no corpo,
e presentes com o Senhor, porque sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, nosso corpo, se desfizer. Temos de Deus um edifício, uma casa que não foi feita por mãos de homens. Jesus disse que, olha, eu subirei aos céus e lá prepararei-vos lugar, e não vos deixarei órfãos. Mandarei o Consolador, que é o Espírito Santo, e hoje nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo em nossas vidas, de ter a presença de Deus em nossas vidas, e temos a certeza que o Senhor, Ele tem preparado um lugar para cada um de nós. Bastamos tão somente descansar nele. E ele continua dizendo: por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é o do céu. Se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregando, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o corpo mortal seja absorvido para a vida. Ora, aquele quem isto mesmo nos preparou foi Deus, os qual também nos o penhor do Espírito Santo. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabemos que, enquanto estamos no corpo, viveremos ausente do Senhor. A palavra fala que no final que nós estaremos ausentes no Senhor, é que o nosso corpo, muitas pessoas têm dúvida. O que acontece? Inclusive, existem palavras, algumas outras que Jesus fala, que a pessoa não está morta, mas está dormindo. Um exemplo disso é a filha de Jairo. Quando a filha de Jairo morreu, ele foi até Jesus, ele disse: não temas, tão somente creia. E quando ele chegou lá, as pessoas começaram a rir de Jesus, porque Jesus disse que ela não estava morta, mas estava dormindo. O que isso significa? Significa que o nosso corpo, ele vai voltar ao pó. Ou seja, aqui nesse tempo, estaremos dormindo. Por quê? Quando Jesus vier buscar a sua igreja, o nosso corpo será transformado. Ou seja, o nosso corpo será restaurado. Seremos transformados, o nosso corpo será transformado em um corpo de glória, para que esse corpo ele seja um corpo agradável, perfeito, incorruptível, sem mancha, sem mácula, sem pecado, um corpo totalmente transformado no Senhor. Louvado seja Deus. Em Hebreus 9, 27, ele diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, ele está falando que no momento da sua morte é decidido se você vai para o seio de Abraão ou se você vai para o Hades ou para o inferno. Assim também Cristo, oferecendo-se de uma vez para levar o pecado de muitos, o sacrifício de Jesus, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que esperam nele pela salvação. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, o Senhor diz que Jesus voltará uma segunda vez para buscar a sua igreja. Uma igreja remida, uma igreja transformada, uma igreja que não terá pecado, uma igreja será tão somente, estará uma igreja santa e preparada pelo Senhor. Em Apocalipse 6, 9 e 10, ele diz: onde estão os mortos no Senhor? E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que lhe deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgarás e vingarás o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ou seja, a palavra nos mostra que nós, a partir do momento que alguém morre, ele não está vagando para algum lugar ou está em algum lugar, ou seja, a pessoa vai direcionada para um lugar exato. Ou é céu, ou é inferno. Ou é o Hades, ou é o seio de Abraão. Então, isso cai por terra. Muitos pensamentos que as pessoas dizem: eu vi o espírito de fulano mora dentro dessa casa, mora dentro disso, mora dentro daquilo. Isso não existe. Porque a partir do momento que você morre,
é decidido. Você vai para o inferno, você vai para o céu. Só tem dois caminhos. Não existe. Existe até uma mentira que as pessoas falam, mas tem um purgatório. O purgatório é como se fosse um meio termo. É um lugar onde você vai melhorando a sua alma para subir ao céu. Isso não existe. Por quê? Isso foi falado para que as pessoas não ficassem com tanto medo da morte, ou ficassem com tanto medo de morrer, mas que vivesse a sua vida tranquilo, vivesse como uma pessoa quer. Eu vivo do jeito que eu quero, o corpo é meu, eu faço do jeito que eu quero. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos ser santos porque Ele é santo. Nós precisamos buscar a Ele porque nós dependemos dEle. Então, Jesus está falando que o caminho é Ele, a salvação é Ele. Não existe outro caminho, não existe outra verdade que não seja Jesus. Em Mateus 7, existe um momento que bem comprova exatamente aquilo que a gente está falando. Em Mateus 7 ele diz que 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular até um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram brancas como a luz, e eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. Ou seja, Moisés e Elias, eles estavam vivos e eles reconheciam, eles sabiam quem era, eles sabiam o que eles fizeram. Ou seja, nós teremos plena consciência daquilo que de quem fomos e plena consciência daquilo que nós fizemos. Seja bem ou seja mal, você vai saber exatamente o que você fez e o que você merece. Porque pensa, irmãos, muitas pessoas pensam que vai dar um reset e a pessoa simplesmente não vai lembrar do porquê que ela está no céu ou porquê que ela está no inferno. Não, isso não pode acontecer, porque senão você vai ficar sem saber, por que eu estou no céu se eu não fiz nada? Ou por que eu estou no inferno se eu não fiz nada? Então você vai se lembrar exatamente de tudo o que você fez, tudo o que você fez diante do Senhor. Quer você ter feito coisas boas, quer você ter feito coisas ruins. Você vai se lembrar, você vai saber exatamente o porquê você está naquele lugar. E Lucas 23, 43, ele diz: Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, estarás comigo hoje no paraíso. Ou seja, Jesus está falando nesse momento aqui com o ladrão da cruz. Ou seja, muitas pessoas acham que eu vou curtir a vida toda e no final da vida eu vou aceitar Jesus, me entregar porque, como ladrão da cruz, no final da vida Jesus foi lá e salvou ele. Mas como você sabe que você pode ter um amanhã? Pode ser que você não tenha nem daqui a 1 hora, pode ser que você não tenha daqui a meia hora, daqui a 5 minutos. Então você não tem certeza de nada. Então a única certeza que você pode ter é entregar sua vida hoje para Jesus. Porque se você entregar sua vida hoje e quem sabe daqui a meia hora você partir, você vai estar com Cristo, você vai para o seio de Abraão, você não vai para o Hades. Então o caminho que você deve percorrer é tão somente o Senhor e descansar nele, porque quando você deposita a sua confiança no Senhor, você não fica com medo do que vai acontecer. O mundo é mau, as coisas estão aí, cada dia está pior, cada dia mais vai piorar. Mas você estando com a sua plena confiança no Senhor, você descansa no Senhor, porque independente do que acontecer, você está livre, você está guardado. Ainda que você passe dessa para uma melhor ou para uma pior, mas você sabendo que você está com Jesus, você não vai ter tormento. E a palavra diz que lá será um tormento eterno. Imagine, irmãos, o quão ruim isso será. A pessoa queimar eternamente e sem ter o que fazer, sem ter para onde ir, porque depois que você morre, não tem mais como você voltar, não tem mais como você se arrepender. Como até uma vez uma palavra eu ouvi alguém falar que
No inferno é o lugar onde tem mais pessoas arrependidas. Por quê? Porque lá não tem como voltar. Você morreu, já era. Acabou. Quando no momento da sua morte é decidido céu ou inferno. Então, você precisa estar com a sua vida alinhada com o Senhor para que você vá para o céu, para que os anjos do Senhor venham e busquem você para levar ao Senhor diante da sua morte. Porque você não sabe o dia de amanhã. Então, o importante é você hoje. Hoje eu sei que se eu morrer, hoje eu vou direto para o céu. Mas como é que eu sei que eu vou morrer ou não? Por causa que você está confiando em Jesus. Você não está confiando no dinheiro, você não está confiando no homem. Você tem a plena certeza que Jesus é o único e suficiente Salvador para a sua vida. Louvado seja Deus. Em Romanos 8:1, ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, não há condenação estando em Cristo. Tudo o que você fez, todos os seus pecados, eles foram perdoados. Então, não fiquem achando que algo que você fez no passado pode impedir você de entrar no céu. Não. Se você está em Cristo, não existe condenação nenhuma para que você não possa chegar aos céus. E ele continua dizendo que não anda segundo a carne. Ele ainda fala, não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque, para mim, eu estou certo de que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. Então, irmãos, toda essa luta, todo esse sofrimento, pode ter certeza que no final vai valer a pena. Vai valer a pena porque neste mundo não existe nada de bom. Tudo aqui é passageiro. Tudo que você tem hoje, você percebe. Você busca alguma coisa, a alegria só dura um momento e depois você percebe que a felicidade não estava exatamente naquilo. Muitas pessoas acham que eu vou ser feliz quando eu casar, eu vou ser feliz quando eu tiver um carro. Não, você tem que ser feliz hoje, para que quando você tiver uma casa, um carro, você será mais feliz ainda. Louvado seja Deus. E existe uma promessa, a promessa da vinda, a segunda vinda de Jesus, lá em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 50, ele diz o seguinte: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas seremos transformados todos, num momento, num abrir e fechar os olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se vestida da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que foi escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Louvado seja Deus. A palavra do Senhor é bem clara, irmãos, que o nosso corpo será transformado de uma forma que não estará ligado às coisas deste mundo. Será um corpo completamente perfeito. Nós vemos Jesus, depois que ele ressuscitou, o corpo dele transformado. E nós vemos que ele era um corpo físico, mas não era um corpo que estava preso a essas coisas. Existe um momento que eles estão em um quarto trancado com medo das autoridades e Jesus simplesmente aparece diante deles. E é justamente naquela passagem que fala, quando aparece Tomé, Tomé pede para olhar as mãos de Jesus, e Jesus vai lá e mostra, olha, os cravos nas mãos, mostra a cicatriz, mostra um corpo completamente curado, um corpo que não está preso a este mundo, que não está corruptível. Então, louvado seja Deus, nós temos que tão somente, mais uma vez, descansar no Senhor e acreditar nele, que ele é fiel para nos guardar e para nos livrar
da morte, para nos livrar deste mal. Porque o nosso caminho é o céu, o nosso alvo é tão somente o céu, irmãos. E para finalizar, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem coisa alguma ou outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, irmãos. A palavra de Deus é bem clara. Nada pode nos separar de Deus, nada. A única coisa que pode separar de Deus é justamente você mesmo. Você é o juiz da sua vida. Você pode decidir se você quer ir para o céu ou se você quer ir para o inferno. A decisão é sua, está nas suas mãos. Então, irmãos, o caminho é Jesus. Não importa o que você passou, não importa o que está acontecendo. Se alguma pessoa te magoou, irmãos, o fulano de tal me magoou, por isso eu saí da igreja. Eu saí da igreja por causa disso, irmãos. A palavra do Senhor é bem clara, o único caminho é Jesus. A igreja ela é feita de homens pecadores, de homens falhos, de homens imperfeitos. Se você saiu da igreja por conta de algum problema da igreja, você não estava lá procurando Jesus da forma que deveria. O nosso alvo é o céu, irmãos. Você tem que estar com os olhos vidrados no céu. Se você ficar olhando para a terra, você vai ver os erros dos outros, você vai ver as coisas erradas que acontecem. E o nosso alvo ele é tão somente o céu, irmãos. Jesus ele deu uma palavra muito clara quando ele diz que se o teu olho te faz pecar, arranca-o fora. Se o teu braço, a tua mão, a tua perna te faz pecar, arranca-o fora. Jesus não estava falando isso num sentido literal, mas ele está falando que faça qualquer coisa, mas não vá para lá. Entendeu? Se uma pessoa te fez mal, perdoe, irmãos, porque nós também fomos perdoados por Cristo. Então, se nós recebemos o perdão de Cristo, que nós nem merecemos o perdão de Cristo, mas Cristo, com sua infinita misericórdia, foi lá e nos perdoou. Então, perdoe, irmãos. A palavra do Senhor, ela é clara que nós devemos perdoar uns aos outros e amar uns aos outros e, acima de tudo, amar a Deus. O principal que nós devemos fazer é amar a Deus. Não importa a situação que você estiver passando. Então, somente busque ao Senhor, descanse no Senhor, confie nele e no mais ele fará. E assim eu agradeço a rica oportunidade e que os irmãos possam assim estar a cada dia buscando ao Senhor, se entregando a Ele cada vez mais e mais, porque, irmãos, o único caminho é Jesus, irmãos. Não existe outro. Eu sei que muitas das vezes eu posso falar isso de forma repetida, mas é porque não existe esperança no mundo. O mundo jaz no maligno. A única esperança, a nossa esperança é Jesus. E assim eu agradeço essa rica oportunidade e eu creio que nós estamos confiando no Senhor e descansando nele, porque Ele cuida de cada um de nós. E assim eu agradeço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.